Hoje é dia de São José, mês de São José, no ano de São José. O Papa Francisco dedicou esse ano em homenagem aos 150 anos da proclamação de São José como patrono da Igreja. Então nós estamos no ano de São José, no mês de São José, e hoje é dia dele. Então por isso eu queria dividir com vocês uma mensagem que eu fiz para o Movimento de Cursilhos, que foi há 2 semanas atrás, na retomada aqui das escolas vivenciais na nossa cidade. Eu fui convidado por eles para falar um pouquinho sobre São José e o papel de São José nas famílias de hoje. Então quero deixar vocês com esse vídeo aqui. Tá na íntegra aí o vídeo que foi gravado, que foi disponibilizado nos canais da nossa paróquia aqui de Resende. Então espero que você goste, que você curta esse vídeo. Depois deixe aí seus comentários, tá bem? Então, Deus abençoe. Glorioso São José, rogai por nós. Valei-nos, São José. Tchau, pessoal. Até mais. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Canta comigo, invocamos. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse lugar o teu grande amor, que tudo pode curar. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. E a gente precisa invocar realmente o nome do nosso Senhor Deus. A gente precisa invocar a sua presença no meio de nós, porque o nosso Deus é um Deus de bondade, de misericórdia. Ele luta a nosso favor. Manifesta, Senhor, o seu poder. Manifesta, Senhor, a sua força. Nós precisamos de ti, Senhor. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse lugar o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar o
teu grande amor que tudo pode curar. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Senhor, nós queremos, fica conosco, Senhor, e revela a tua face para nós. Nós queremos, Senhor, e precisamos da tua unção. Que hoje, Senhor, sobre cada um de nós, recaia o vosso Espírito Santo e promova em nossos corações uma nova efusão e desperte em nós, Senhor, a vontade de proclamar o teu santo evangelho. Derrama sobre nós, Senhor, o vosso Espírito Santo em profusão. Vem, Senhor, sobre cada um de nós. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Vem, Espírito Santo, com
teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Boa noite, sejam muito bem-vindos todos vocês. Estamos num período da quaresma, momento de muita conversão, muita reflexão e principalmente momento de a gente fortalecer a nossa fé. E um momento perfeito para estarmos juntos, olhando um pouco para o que passou nesses últimos 12 meses, onde estamos e aonde iremos e queremos chegar. E quando a gente fala um pouco de fortalecer a fé nesse momento tão importante, eu falo por mim e por muitos que aqui estão, que vamos convidar essa noite um colega muito especial, um irmão, que fez parte do fortalecimento da minha fé e de muitos que aqui estão. Então hoje, no ano de São José, Mateus e a Camila aqui estão, vou convidar o Mateus para falar um pouquinho com a gente, o papel de São José nas nossas famílias. Então, no ano dele, cá estamos para ver um pouquinho a sua mensagem, Mateus, por favor. Boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, amigos cursilistas. Quanta alegria, de fato, estar aqui hoje, né, Juliano? Nosso quarto dia. O quarto dia do cursilista nunca acaba, né? Para mim é muita alegria. Primeiro que nós estamos com a igreja aberta. Muitos estados brasileiros ainda não abriram as igrejas, né? As pessoas estão longe dos altares, longe dos sacramentos, da comunhão, da confissão. E para mim é muita alegria estar aqui hoje, retomando aí, como o Juliano falou, as atividades do movimento de forma presencial, né? Eu sou muito feliz por esse movimento, eu creio nesse movimento, porque eu fui transformado pelo amor de Deus no movimento de Cursilhos. Eu conheço a ação transformadora de Deus e o que Deus pode fazer na vida do indivíduo e na sociedade. Então, quero encorajar vocês das lideranças do Cursilho, de todos os setores do GED, Barra do Piraí e Volta Redonda, pegarem firme nessa retomada e encorajar os nossos irmãos a virem cada vez mais, participarem cada vez mais, porque esse movimento pode transformar a sociedade. E uma alegria muito grande para mim hoje também falar sobre São José. No ano de São José, o Papa fez o ano de São José para comemorar 150 anos da proclamação de São José como padroeiro da igreja. Estamos no mês de março, mês de São José. Então, para mim é motivo de muita alegria. Vocês sabem, eu e a Camila, nós somos cursilistas. E qual é a missão do cursilista? A missão do cursilista é evangelizar ambientes. É isso que o Espírito Santo pede de nós, que nós continuemos a evangelizar ambientes. Eu e a Camila, com 4 filhos, e o 5º vindo aí a caminho, ficamos pensando por um tempo como fazer para evangelizar ambientes. E nós decidimos no ano passado, logo depois da
da pandemia, logo assim que começou a pandemia, a gente decidiu que a gente não ia parar. Nem por causa dos muitos filhos, nem por causa do distanciamento social. Então nós fundamos um projeto pela internet que se chama Tenda São José. Tenda porque tenda representa a nossa morada de passagem nessa terra. Como os hebreus no deserto moravam em tendas, né? Então aqui também, nessa nossa vida, a nossa família mora em tendas. E dando aí o nome Tenda São José, em homenagem a São José, porque eu sou devoto de São José. Meu bisavô era José, meu avô era José, meu irmão é José. E se Deus quiser, eu e a Camila ainda teremos um filho chamado José. A igreja nos dá, pessoal... André está rindo, né, André? A igreja nos dá alguns modelos. Por que a igreja nos dá modelos? Para a gente não errar. Hoje em dia, a gente tem muita fonte de erro. Nós temos ideologia disso, ideologia daquilo, né? Vai chegar o dia que a enfermeira vai pegar o filho no colo, vai perguntar para o pai, qual é a espécie? Aí o pai vai falar, é sapo. Sapo? Sapo. Ele pode ser o que ele quer. E de que gênero é o sapo? Esse é feminino. Contrariando a lei natural das coisas. Então, essas ideologias de hoje que falam sobre gênero, daqui a pouco vão falar sobre espécie. O ser humano vai poder ser outra espécie se ele quiser. E é por isso que a igreja sutilmente coloca para nós modelos, né? E esses modelos, além de Jesus, nós temos dois grandes modelos: Nossa Senhora, Maria e São José. Veja, São José e Maria são leigos. Eles não são ministros ordenados. São leigos. Os dois maiores santos da Igreja Católica são leigos. Para inspirar eu e você, que nós também podemos buscar a santidade, que ela está disponível para nós. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre qual é o papel de São José nas famílias. Mas antes de falar do papel dele, eu queria falar sobre quem é São José, de uma nova perspectiva, que talvez você ainda não tenha pensado. Talvez ainda você não tenha meditado sobre essa perspectiva que eu trouxe aqui. E a perspectiva é a seguinte: Deus é uma família. Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Redentor, certo? O amor entre os dois é tão forte, tão intenso, que gera uma terceira pessoa divina, que tem o nome de Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor gerado do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Jesus ama Deus Pai com amor filial. Ele ama nós todos, mas a Deus Pai ele ama com amor filial. E Deus decide se encarnar na forma humana. E para isso Deus escolhe um pai e uma mãe. Ele podia escolher, ele é Deus, estava livre para escolher. E Deus escolhe quem? Maria e José. Eu pergunto para vocês, quem vocês escolheriam se fossem Deus? Pela ótica de Deus, quem vocês escolheriam para ser os seus pais se você tivesse que tomar a forma humana e você pudesse escolher? Eu certamente escolheria Maria e José. Porque eu tomo como base que Deus não decide nada errado, né? Ele decidiu perfeitamente por escolher a Virgem Maria e São José. E bom, assim então Deus, olhando da perspectiva de Deus, Deus deu a um ser humano a honra, veja, a honra de ser pai de Jesus, o seu filho. José,
na ótica de Deus, é aquele que assumiu o papel do próprio Deus Pai para com Jesus. E veja, só duas pessoas podem dizer que amam Jesus com amor paternal. São José e Deus Pai. Ninguém mais pode dizer isso. E Maria é mãe, é amor maternal, é outra coisa. Que onda, né, gente? São José. São José pudesse se gabar, falar assim, ó, só tem uma coisa em comum, eu e Deus Pai, meu irmão, presta atenção, eu e Deus Pai amamos Jesus com amor de pai, ninguém mais, são só nós dois. Só que José não era arrogante, ele era humilde, e ele tem muito a ensinar para a gente. Falando um pouco ainda sobre quem era José. José é o homem que caminhava pela fé, ele confiava no sobrenatural, ele fazia parte dele, e ele sabia que Deus faria o resto. Olha um primeiro grande ensinamento para nós. Fugindo para o Egito, o anjo apareceu para José na noite e falou, vai, porque vai ter um infanticídio, vão querer matar Jesus. Vai embora para o Egito. José podia olhar para o anjo, ou podia pensar assim, eu não vou, eu estou com Deus humanado, ele pode tudo. Eu vou confiar nele, vou ficar quietinho aqui, vamos ver o que vai dar, vamos ver como é que ele vai se virar. Às vezes a gente se põe nessa posição, né? Deixa Deus fazer a parte dele, eu não preciso fazer nada. José era prudente, ele sabia que ele tinha que fazer a parte dele. Então ele pegou o menino, pegou a mãe e levou para o Egito. E assim Deus protegeu ele. José e Maria viviam em perfeita adoração a Deus. Eles viviam em adoração perpétua. Vejam, José dava banho em Jesus. José trocava Jesus. Dormia grudado com Jesus. Certo? Olha que intimidade os dois tinham. E disso nasce a grande santidade de São José e de Nossa Senhora. Porque eles foram os mais próximos à fonte de toda a graça, à fonte de todo o amor, que é Jesus. Daí vem a grandeza dos dois santos apresentados a nós pela igreja. Deus podia ter escolhido outro. Deus podia ter escolhido São Paulo, podia ter escolhido São Tomás de Aquino, podia ter escolhido Santo Inácio de Loyola. Enfim, São Francisco de Assis, São Francisco de Sales, o Padre Márcio. Outro santo ele podia ter escolhido. E agora eu acabei de fazer uma média com o nosso querido pároco aqui, né? Vocês perceberam, né? Mas Deus escolheu José. Por quê? Porque queria dar a ele uma grande missão. E só José seria capaz dessa missão, que era cuidar do filho dele. São José é pai de Jesus. Prestem bem atenção nisso, isso não é uma heresia. José é pai de Jesus, não na ordem biológica, porque o verbo foi encarnado pela ação do Espírito, mas em todo o resto, José foi pai de Jesus. Foi ele quem criou, foi ele quem educou, foi ele quem protegeu. Muitas das parábolas de Jesus, quem contou para ele foi José. Vários escritores defendem essa tese. Mas veja, essa foi a maior missão dada por Deus a um ser humano do sexo masculino, porque do sexo feminino deu a Maria. Mas José é o homem que teve a maior missão entre todos os outros homens. Não há missão maior do que a de José, certo? A missão de Jesus, que era homem e Deus. Por isso, José tomou consciência dessa grande missão e ele andava sempre em oração, porque ele sabia que ele precisava da graça de Deus para dar conta do recado. Então, quando eu falo que Jesus é filho de José e José é pai de Jesus, eu não estou cometendo nenhuma profanação aqui. Está na palavra de Deus, no primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus, que ao encontrarem Jesus, Maria chegou para Jesus, aquela vez que ele se perdeu durante 3 dias,
Quando eles encontraram Jesus no templo, Maria perguntou para Jesus: Jesus, por que você fez isso com a gente? Eu e o seu pai te procuramos por 3 dias. Maria proclama José pai de Jesus. Outra coisa, um pouquinho antes no Evangelho, os pais do menino o levaram para a festa. A própria palavra de Deus dizendo que José e Maria eram pais dele. E olha a coisa que eu vou contar para vocês agora. A paternidade de São José a Jesus é tão importante, tão fundamental, quanto a virgindade de Maria. Maria, virgem Maria, ela cumpriu a profecia que o Messias viria de uma virgem, beleza? E José, na profecia, dizia que o Messias viria da estirpe de Davi. O Evangelho começa assim: Jesus, filho de Abraão, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, aí vai, filho disso, filho daquele, filho daquele, filho daquele, vai embora. Lá na frente fala, filho de Jacó, pai de Jacó, e Jacó, pai de José. Bom, se José não fosse pai de Jesus, Jesus não viria da linhagem de Davi. E a profecia não seria cumprida. Vejam, isso que eu estou contando para vocês é um estudo de um outro São José. São José Maria Escrivá. Ele escreveu longos textos, longos livros, contando sobre a devoção a São José, tá? Eu estou pegando essas ideias dele aqui para vocês acharem que eu estou pegando na minha cabeça, tá bom? E nem eu quero me apropriar aqui das ideias de São José Maria Escrivá. Bom, então, esse rápido introdução eu quis falar para vocês entenderem um pouco quem é São José na visão de Deus. Agora, o que foi proposto para hoje era dizer qual é a função de São José hoje nas nossas famílias. Como a gente traz isso aí, Mateus, para a realidade de hoje? Esse era o meu desafio, certo? Então, eu queria dizer para vocês assim, a gente tem muito que aprender com São José. Eu poderia aqui ficar falando 3 dias das façanhas, das coisas que São José nos ensina. E São José nunca disse uma palavra. Não tem uma palavra de São José na Bíblia inteira. Como a gente aprende com São José sem ele ter dito nada? São José tem vários títulos, né? Castíssimo, prudentíssimo, vários títulos. Eu acho que São José devia ganhar um título a mais, que se chama discretíssimo. Eu peço as coisas para São José, as coisas acontecem, mas eu não percebo que foi São José quem fez. Ele não deixa eu perceber. Às vezes isso até eu me sinto distante dele, porque eu queria que, sabe, quando a gente conversa e você sente que aquilo veio do santo, então veio através do santo, né? São José sempre é muito discreto. Ele não precisa de mais nada. Qual é a honra que São José quer, gente? Ele foi e tomou o lugar de Deus Pai, o Criador. Jesus chamou ele de Pai. Jesus tropeçava, ralava o joelho, não falava, papai adotivo José, me ajuda. Não, papai. Estou enganado? Bom, a primeira coisa que São José ajuda a gente é que ele pensava. No capítulo 1, versículo 20, do Evangelho de Mateus, está escrito assim, enquanto assim pensava. Olha como isso chamou minha atenção e por que isso chamou minha atenção. Naquela hora, José pensava sobre o abandono da virgem. Porque Maria chegou para ele e falou, José, eu estou grávida. Por um momento, José começou a pensar o que ele deveria fazer. Alguns teólogos dizem que ele queria abandonar a Virgem Maria, porque ele não se dava a altura da missão que ele estava para receber. Ele conhecia as profecias e ele sabia que ele seria o pai humano de Jesus. Então ele pensa em abandonar a Virgem. Outros, foi porque ele de fato se questionava. Ele conhecia Maria, sabia da pureza de Maria. Não sabia como aquilo tinha acontecido. E José pensava. Mas olha que bonito. Enquanto ele pensava em abandoná-la, o anjo apareceu e falou, não faça isso, José. Em sonho. José, não faça isso.
Olha que bonito para nós, para mim e para você. Deus te deu um cérebro humano, não foi à toa. Ele te deu a razão para te diferenciar dos animais, não foi à toa. Você pode, deve pensar, planejar, agir. Mas, Mateus, não devia eu esperar a vontade de Deus? Às vezes, quando a gente começa a caminhar na igreja, a gente bate cabeça com isso, né? Vou esperar a vontade de Deus. Pense, reze e faça. Se Deus achar que você está fazendo errado, Ele vai te mandar um mensageiro, como mandou para São José. Não abandona a virgem, fica com ela porque a obra é minha. E José ficou. E olha que bonito, José tão logo ouviu do anjo essa mensagem, abandonou completamente a ideia. Ele se conformou com a vontade de Deus, que foi lhe revelada pelo anjo. Faz sentido isso ou não? Então, eu tenho um propósito, eu quero ir para lá. E vou. Paulo fazia isso. Se no meio do caminho o Espírito Santo achar que eu não devo falar para aquele povo lá, ele vai me guiar para outro povo. Mas parado eu não vou ficar. E a gente sempre reza para que Deus ilumine a nossa razão enquanto nós estamos pensando. Isso mostra, gente, que nós devemos tomar a atitude de agir. Deus trabalha conosco em movimento. Quando a gente fica estacionado, achando que Deus vai fazer a parte dele, sem nós, sem a gente precisar fazer nada, a gente acaba sendo vítima do infanticídio de Herodes, que veio e matou todos os bebês, certo? Vamos seguir. José era paciente. Olha que maravilha essa virtude. Maria chega para José e diz: Zé, estou grávida. Nossa. Qual seria a sua reação, irmão? Zé, estou grávida. Ele baixou a bola, refletiu, o anjo veio, ajudou, ele se pôs de pé ao lado de Nossa Senhora novamente. Daí Maria vira para ele e fala: Zé, estou querendo visitar Isabel, 150 quilômetros de distância de onde nós estamos. Maria, você está grávida. Oh, qual seria a sua reação? De falta de paciência completa. A minha esposa está grávida. Ela quer ir no mercado, eu já fico aflito. Falo: amor, deixa que eu vou, me passa a lista, eu vou para você. José, eu vou visitar Isabel. E assim ela fez. Agora, o que eu acho mais fantástico é quando Jesus se perdeu, que a gente falava agora há pouco, né? Jesus se perdeu deles quando eles estavam na festa, eles voltaram e Jesus não estava no meio da comitiva. Aí na hora que eles se deram por conta que ele não estava, eles voltaram, passaram 3 dias para achar Jesus. Aí encontraram o menino dentro da igreja. Olha o desespero de um pai, gente. 3 dias perdido o menino. Encontrou Jesus na igreja falando com os doutores da lei. Eu já ia dar logo um safanão no meu filho, se fosse comigo. Logo um safanão, ele já ia levar na frente de todo mundo, né? Falta de paciência. José teve paciência. Meu filho, o que você está fazendo aí, cara? Vamos embora. E a palavra de Deus disse que Jesus lhes era submisso. Olha que grandeza Deus fez, gente. Deus, o Criador de todas as coisas. Todas as coisas estão sob o jugo de Deus, inclusive essa pandemia. Deus governa tudo, pode você entender ou não. A gente atrapalha a sequência das coisas, a gente quer entender para depois confiar. Grande erro. Confia. Um dia você entende, se Deus quiser te explicar. Mas a confiança deve vir primeiro, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode tudo. E Ele se submeteu aos homens, se submeteu a Nossa Senhora e a José. José era provedor. Você que é pai de família, vai entender bem o que eu vou dizer agora. Havia um censo na cidade de Belém, no qual os ancestrais de José pertenciam. Então José tinha que ir até Belém para fazer a inscrição no censo. Eu não ia. Eu não iria. Como é que é? Eu ter que sair da minha cidade para ir na outra cidade a pé,
com a minha mulher grávida de 9 meses, é longe, a carpintaria está bombando, velho. Não vou. José era justo, José era honesto, ele cumpria com o papel de provedor, mas também cumpria com o papel de cidadão. Ele não queria ficar não conforme a lei. Então ele deixou a carpintaria para trás, colocou Nossa Senhora no lombo de um jumento e foi a Belém para se registrar no censo. Imagina São José fazendo o imposto de renda. Que maravilha! E no meio do caminho, José não parava para ficar olhando o WhatsApp, né? Espera aí, Maria, segura o burro aí um pouquinho. O que está rolando, José? Não entregaram a mercadoria lá, minha Nossa Senhora, o que eu vou fazer, Maria? José se deu conta do que todo pai de família um dia deve se dar conta, que o emprego, a função de prover, é meio, a família é fim, a família tem valor, o trabalho também tem, mas ele é uma maneira de você prover para a família. Isso é muito inspirador para nós, porque São José nunca colocou a carpintaria na frente de Jesus, nem na frente da Sagrada Família. Ele guiava a Sagrada Família, tanto na matéria, quanto na espiritualidade. Carol, você presta essa imagem para mim, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Eu gosto muito, aqui dá para todo mundo ver? Acredito que sim, né? Legal. Eu gosto muito, pessoal, dessa imagem aqui, porque você pode fazer uma viagem gigante nela. José e Maria podem nos ensinar muitas coisas através dessa imagem. A primeira é a seguinte: você que é pai que tem filhos, assim como José, você também tem a missão de proteger Maria e Jesus. Jesus mora na sua casa? Mora? Maria mora na sua casa? Mora? Quem é a função, de quem é a tarefa de não deixar que Jesus suma da sua casa? Do Pai. Ele é o líder espiritual, é o sacerdote da igreja doméstica. Claro, o pai não faz nada sem a mãe. Mas o que não pode é a mãe ficar cutucando o pai para ir na igreja. Isso não cabe. São José nos ensina isso. Assim como Deus deu a José a missão de cuidar do filho dele, Deus também dá a nós a missão de cuidarmos dos filhos dele. Nós temos uma certa dificuldade, olha só, pessoal, o que eu vou dizer agora, hein? Se liga aí, pessoal de casa, acorda aí, olha só. Eu vou colocar essa imagem aqui por um instante para tomar um gole d'água. Nós temos a dificuldade de entender a paternidade de José. Assim como a gente também tem a dificuldade de entender que Deus é pai dos nossos filhos. Os nossos filhos são filhos de Deus antes de serem nossos. Os nossos filhos foram planejados por Deus. E você ganhou uma imensa missão de cuidar deles, assim como José cuidou de Jesus. Olha que grande missão você recebeu. Certo? Assim como José recebeu essa missão, você também recebeu ela, de cuidar dos filhos de Deus. Então, que essa consciência da sua missão, que é grandiosa, faça você se espelhar no modelo José. Porque, ao tomar consciência de que seus filhos são filhos de Deus, assim como Jesus era filho de Deus, você vai entender que a sua missão é gloriosa. E que o seu papel de
caminhar com eles para o céu é fundamental. Nada pode atrapalhar isso. Nada vem antes disso. Vejam essa imagem. Para onde eles estavam indo? Ah, Mateus, isso não dá para saber. A imagem só mostra eles. Não, vamos lá. Eles não estavam indo visitar Isabel, certo? Porque Jesus está aí, né? Eles não estavam indo se licenciar no censo, em Belém. Por quê? Porque Jesus já tinha nascido. Olha que legal. Ou eles estavam indo, ou vindo do Egito, certo? Foi quando eles andaram assim. Olha que outra coisa legal. Jesus e Maria representam aqui, eu vou dizer diferente. Olha, vem comigo. Nessa imagem é possível perceber a masculinidade de José. É que hoje a gente entende masculinidade por alguém bombado. Manja, não? De barba, né? De barba grande, feita, lenhador, não é assim? José é másculo. Masculinidade de São José. Como, Mateus? Explica aí. Simples. Ele disse assim para Maria, ó. Maria, vai você no lombo do burro. Eu vou andando. Eu quero te poupar. Eu quero ser gentil. Isso é ser másculo. É abrir a porta do carro para a esposa. É fazer coisas que deixem a esposa encantada. E eu sei, amor, que eu preciso fazer mais dessas coisas. Você não precisa me olhar desse jeito. Agora veja, o mundo está com tudo trocado. As mulheres falam no feminismo. O que é o feminismo nessa cena aqui, pessoal? É Maria desce do burro, fala, José, vai com Jesus, que eu vou levar esse burro. Espera aí, gente. Eu também tenho direitos, José. Eu quero guiar. Espera aí, gente. Sol quente. Maria, vai no burro. Gruda no menino, vai dando mamar para ele, vamos embora. Essa imagem, ela fala muito para nós. Eu vou contar uma coisa aqui, que você também como missionário, e todos aqui somos missionários, você também pode se identificar com essa imagem. José proveu o pão para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo cresceu pela providência de São José. Eu vou repetir isso aí, para você degustar mais uma vez. José proveu o pão para que o corpo de Cristo saísse da infância e chegasse na maturidade da idade madura. O corpo de Cristo se alimenta da providência de São José. Não foi assim quando ele era criança? Hoje na igreja não é diferente. Nós somos o corpo de Cristo. E nós devemos recorrer à providência de São José. Porque é assim que a gente vai crescer. É assim que a gente vai chegar mais próximo do filho dele. E você que é missionário, que olha para essa imagem e fala assim, ó, eu gostaria muito, Mateus, eu tenho um desejo enorme de levar Jesus e Maria comigo, no meu coração. Eu gostaria de levar eles ao mundo. Você que é missionário, olha então para essa imagem, e você pode se espelhar em São José, porque é São José que guia. Mas você também pode se espelhar em uma outra figura dessa imagem. Eu, pelo menos, me identifico muito com essa outra figura. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer levar Nossa Senhora e Jesus com você, dê o seu cabresto na mão de São José e assuma o seu papel na Sagrada Família. Eu não quero chamar aqui ninguém de burro, não é isso. Mas, aproveitando da humildade de São José, é prudente que a gente tome essa atitude de nos deixar guiar por Ele, que é o escolhido de Deus.
Glorioso São José, nas suas maiores aflições, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Eu vos falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, depois de tantas palavras bonitas, que saudade que dá, né? Tirar a máscara aqui. Saudade de te ouvir, Mateus. E parabéns, vocês perceberam que ele cumpriu o horário certinho. Hein, André? Muito bom, meu amigo, muito bom. Antes de eu falar um pouquinho, eu acabei de enviar no grupo, então vocês podem ir pegando no celular aí a oração de São José. Mandei no grupo de cursilistas. A Pascom vai colocar para você que está em casa também, quando a gente for iniciar a oração, mais para frente um pouquinho. Mas antes de dar uns avisos e fazer os agradecimentos, eu gostei muito de uma coisa que você colocou, Mateus. Anotei aqui, para não esquecer de falar aqui. Parado eu não vou ficar. E nem quem está aqui vai ficar também, e nem quem está em casa. Acho que é essa energia que a gente precisa. Parado eu não vou ficar. E vamos usar a quaresma para isso, gente. Para resgatar essa fé, puxar o irmão que está parado. Precisamos agir. E a paróquia a qual estamos precisa de muita ajuda. Nessa pandemia, tem muitos irmãos de idade mais avançada que estão impossibilitados de trabalharem na igreja. Como o Mateus bem colocou, e o Padre Márcio nos contou, nós somos a primeira paróquia da diocese a abrir a igreja. Primeira paróquia a abrir a secretaria, a atender o público, confissão. As paróquias precisam de ajudas, as missas precisam de ajuda, seja na acolhida. Trabalho não falta. Então, sinta-se todos convidados para se juntar a nós. Ação social com doações. E outro ponto e último, Mateus, que você colocou, é a discrição, discretíssimo. Quantas vezes a gente realmente não para parar e pensar um pouco da importância que ele teve, e essa descrição que a gente tem que querer, para a gente, de estar junto, de estar agindo, e estar realizando para a gente, para a nossa família. A família é o fim. Para mim esse é o ponto principal. Ele é provedor, mas a família é o fim. Minha esposa também está aqui, você já fez a média, também tem que fazer a minha. E é muito bom estar em família aqui. Acho que é isso que a gente tem que, de alguma forma, e com certeza não é diferente na casa de vocês. Muitas vezes a esposa chama a gente para ir à missa, mas quantas vezes a gente chama a esposa para ir também? Então, nosso papel, tem os indicadores que dizem, o Mateus que tem a fonte, depois você me conta, o homem convence, o homem engajado move a família inteira. Quantas mulheres engajadas não conseguem mover? O percentual é muito maior, E alguns avisos antes da nossa oração final. Nós temos o Festival de Prêmios, Mateus terminou sem saber exatamente com que o Festival de Prêmios Valei-nos São José. Chama o festival aqui da paróquia. Então, o primeiro prêmio é uma geladeira, o segundo prêmio é um sofá, o terceiro prêmio é a bicicleta, quarto prêmio é a cafeteira. O valor é de R$5 somente. Quem puder, a Adê está aqui hoje com mais cartelinhas, quem quiser e puder pegar uma cartelinha aí para tentar vender e ajudar, ela vai estar distribuindo cartelinhas aqui. Então, todas as 5 igrejas da paróquia também estão vendendo, nós do Cursilho, pessoal do Aldeias, está todo mundo engajado aí para fazer, honrar todos os compromissos que a gente precisa honrar aí. E vamos honrar com a graça de Deus e de São José, Adê?
A ação social, normalmente a gente fala, falta o feijão, falta o arroz, tragam café na semana que vem. Aqui está faltando tudo. Eu não me recordo de ter um momento, falta tudo, sempre falta alguns componentes, né? Está faltando tudo. Então, nas 5 missas também, podem trazer as doações. Essa escola vivencial é a primeira presencial e também transmitida. A gente combinou com a Pascom, que está nos suportando aqui, que a cada 2 meses, mês sim, mês não, a gente vai realizar essa escola aqui em conjunto. Então, em 2 meses estaremos de volta. Aceitamos sugestões de temas, voluntários para estar aqui na frente. E estaremos organizando também a carreata, junto com a paróquia, junto com todos, aí a carreata do Cristo ressuscitado no domingo de Páscoa. Mais para frente a gente manda também algumas informações aí. E para encerrar, deixar o Zanini encerrar a noite com a música para a gente. Queria agradecer você, Zanini, por ter vindo. Queria agradecer a Pascom, ter dado suporte para a gente, todo o time aqui do Cristo, a coordenação do Cristo, o time do Cristo. Agradecer a todo mundo. E a Claudinha muito bem me lembrou, né, Claudinha? Nós teremos um sorteio para quem esteve aqui. Quem vai me ajudar aqui no sorteio? Vocês têm a numeração. A Claudinha também, ela, com toda a seus dotes culinários, a Claudinha preparou uma lembrancinha para todos nós aí do setor, né, Claudinha? Uma lembrancinha de São José. Então, todo mundo aqui hoje vai estar recebendo uma lembrancinha dessa. Uma balinha feita pela Claudinha. Eu só não sei se eu faço a oração antes ou depois do sorteio. Pode fazer o sorteio primeiro, né? Número 33, André Gama. Aí, ó, chega. Eu vou falar, parece que é piada, né, André? Obrigado, irmãozão. Deixa eu te passar aí uma lembrancinha do setor aí. Por favor, não deixem de pegar suas balinhas. Eu queria fazer agora, agradecer todo o time do setor também, que está junto com a gente aí, engajado para poder fazer acontecer. Ao Matheus e a Camila pela disponibilidade, e ao Padre Márcio, suporte de sempre, a Julinha e seu Francisco, obrigado a todo mundo aí. Então vamos fazer a oração de São José. Vocês já pegaram o telefone aí, né? Você que está de casa pode acompanhar com a gente aí na tela. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Decolores, mais calminho que a gente está na quaresma. Obrigado. Como a gente não vai cantar decolores, vamos cantar uma música de São José. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José,
simples José e nada mais. Eu sou um escravo de tua promessa, feito para amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz até o fim. Eu sou feliz até o fim. Glorioso São José, rogai por nós. Decolores.